Quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Então, somente lendo o comando não dá para resolver. Vamos para o pré-comando, ó. Para confeccionar um tapete em formato retangular de 10 centímetros por 50 centímetros, ela utilizará os retalhos na posição indicada na figura, costurando um lado de um a um lado do outro, sem que haja rotações desses retalhos, tá? O modelo de tapete que pretende confeccionar deverá conter um único retalho de 10 cm por 20 cm e mais 3 retalhos no formato de 10 por 10, sendo que retalhos de mesma estampa, ó, isso aqui é algo fundamental, ó, retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado. Quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Então, isso aqui é uma típica questão de quê? De análise combinatória, que eu tenho que contar as possibilidades. Então, pelo fato de eu ter que contar possibilidades, se isso aqui não é algo direto, com certeza você pula. Tá? Primeiro, que é análise combinatória, e segundo, que não é algo que você consiga fazer conta diretamente. Tá? Então, vamos ler o restante aqui só para estruturar todos os passos aqui, tá? Uma costureira tem à sua disposição pelo menos 2 unidades de cada um dos 4 tipos de retalhos retangulares com as estampas e os tamanhos apresentados, tá? Então tem pelo menos 2 desse, 2 desse, 2 desse e 2 desse, tá? Para confeccionar um tapete em formato retangular de 10 por 50, ela utilizará os retalhos na posição indicada na figura, costurando um lado de um a um lado do outro, sem que haja rotações desses retalhos. O modelo de tapete que pretende confeccionar deverá conter um único retalho de 10 por 20, ou seja, tem que ter esse, tá? E mais 3 de formato 10 por 10. Então tem que ter, ó, um desse e 3, né, de 10 por 10, ou seja, pode ser inclusive cada um desses aqui, tá? Sendo que retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado, ou seja, eu posso escolher 2 desse e um desse? Posso, porque vai ficar 3, só que ele deu uma restrição, 2 iguais não podem ficar juntos, tá? Então, ó, quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Tá? Então vamos lá. Inicialmente, para eu fazer o tapete, eu posso usar esses 4 retalhos? Posso. Por quê? Porque eu tenho que usar um desse e 3 de 10 por 10. Ou seja, eu posso usar exatamente esses 4. Para efeito de conta, aqui eu vou chamar de R1, R2, R3 e R4. Se eu fizer o tapete com esses 4, ó, R1, R2, R3 e R4, o que é que pode acontecer? Eles podem mudar de posição? Pode. No lugar do R1, eu mudo de posição R1 com R2. O tapete fica diferente? Sim. Por quê? Porque eu mudei de posição. Tá? E quantas vezes eu posso mudar de posição aqui? A gente calcula através de quê? De uma permutação. Por quê? Tem 4 retalhos e eu quero mudar de posição os 4. Então, seria uma permutação de 4 elementos. Isso aqui é a mesma coisa de 4 fatorial. E 4 fatorial é a mesma coisa de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Tá? Agora, ao invés de eu usar os 4 diferentes, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso usar esse R1 aqui 2 vezes? Posso. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, já aqui em cima, ó, 24 maneiras. 24 maneiras de quê? De quando eu uso os 4 retalhos diferentes, tá? Agora eu vou usar 2 retalhos.
iguais e 2 diferentes. Vamos lá, primeiro caso aqui, ó. Poderia ser assim? Ó, não vou colocar na ordem correta, tá? Só a configuração do que eu quero. R1, R1, R2 e R4, sendo que necessariamente tem que ter o R4, tá? Porque é 3 de 10 por 10 e 1 de 10 por 20. Tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu usei 2R1, 1R2 e 1R4. Isso aqui pode acontecer? Pode, sem problema nenhum. Tá? Uma outra possibilidade, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Eu poderia usar o R1 de novo 2 vezes. Só que no lugar do R2 eu vou colocar quem? R3. E depois do R3 seria quem? R4. Essa configuração é diferente para o tapete? É, sem sombra de dúvidas. Então, até agora, eu tenho quantas possibilidades escolhendo os retalhos, tá? Eu tenho quantas possibilidades? 2. Agora, se eu escolher 2 do R2, vai ficar o quê? R2, R2, R3 e R4. Pode acontecer isso? Pode, sem problema nenhum. Qual seria uma outra configuração? R2, R2, R1 e R4. Pode acontecer isso? Pode, sem problema nenhum. E as últimas duas possibilidades é quando eu uso o retalho 3. Seria o quê? R3, R3 duas vezes, R1 e R4. Ou R3, R3, R2 e R4. Ou seja, quando eu escolho duas iguais, 10 por 10, uma diferente de 10 por 10 e a outra 10 por 20, que tem que ter, eu tenho quantas possibilidades aqui? Eu tenho 6 possibilidades. Ou seja, qual é a ideia que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu não configurei isso aqui, eu vou pensar quantas possibilidades eu tenho rearrumando esses 4 retalhos e no final das contas eu vou multiplicar por 6, porque ó, tem essas 6 possibilidades aqui. Entenderam? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Primeiro, o que é que eu faço? Eu tenho que pensar em mudar a ordem desses retalhos. Como é que eu mudo a ordem desses retalhos? Através de permutação. Só que isso aqui é um caso de permutação com repetição, porque ó, o R1 aparece quantas vezes? 2. Então seria o quê? Permutação de 4 elementos, entretanto, 2 são repetidos. Só que se eu calcular essa permutação de 4 elementos onde tem 2 repetidos, eu vou calcular os casos em que o R1 está junto com o R1. E a questão fala que, ó, quando tem a mesma estampa, eles não podem ficar juntos. Ou seja, eu tenho que tirar, ou seja, subtrair o caso em que eles estão juntos. E como é que eu tiro? Pensa o seguinte, ó, eles dois não são iguais? Então, eu vou pensar que tem um caso. Ou melhor, que eles dois são um tapete. Se eu pensar que os dois são um tapete, eu estou juntando os dois. Quando eu movimentar, eles vão estar juntos. Então, ó, quando eu junto aqui ficar um, aqui vai ficar outra possibilidade e outra possibilidade. Ou seja, o que vai permutar essas 3 possibilidades? Sendo que os dois que são iguais estão juntos. Ou seja, menos P de 3. Tá? Então, ó, isso aqui fica o quê? 4 fatorial dividido por 2 fatorial menos 3 fatorial. 4 fatorial está aqui em cima, né? 24. 2 fatorial é 2. 24 dividido por 2 dá 12. Menos 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E 12 menos 6 fica igual a 6. Ou seja, somente em um caso eu tenho o quê? 6 maneiras. Mas a gente viu anteriormente que escolhendo 2 iguais, 10 por 10, outro de 10 por 10 e um de 10 por 20, tem quantas possibilidades? 6. Ou seja, o que é que eu faço com esses 6 daqui? Ó?
multiplica pelas 6 possibilidades anteriores. E 6 vezes 6 fica igual a quê? 36. Ou seja, eu tenho essas 24 iniciais e mais essas 36. Pergunta, eu posso usar 3 retalhos diferentes? Não, porque se eu usar 3 retalhos diferentes, necessariamente 2 vão estar juntos, tá? Então eu só posso usar ou os 4 diferentes ou o caso em que eu tenho 2 iguais, ok? 24 mais 36 dá um total de 60 possibilidades. Letra E.